como que o CEO da Nvidia doou mais de 3 bilhões de dólares para os filhos sem pagar imposto, se esse imposto nos Estados Unidos é de 40%. Ele utilizou uma estratégia chamada de iDigit, ou IDGT, Intentionally Defective Grantors Trust, que, para simplificar bastante, é uma estratégia que eles usam lá nos Estados Unidos para transformar imposto de herança e doação em imposto de renda, e que funciona muito bem para pessoas que têm uma expectativa exponencial de crescimento do patrimônio ao longo dos anos. Mas calma que eu vou te explicar. No caso do CEO, esse planejamento iniciou em 2012 para transferir 584 mil ações da Nvidia aos seus filhos. Cara, na época essas ações valiam 7 milhões de dólares e hoje elas valem mais de 3 bilhões e funciona mais ou menos assim. O CEO, ele institui um trust e coloca os filhos dele como beneficiários. Depois ele faz uma doação de 700 mil dólares pro trust para financiá-lo, representando ali 10% da transação futura. Isso funciona nos Estados Unidos como se fosse um seed money, para validar o trust como uma entidade econômica legítima e evitar problemas com a Receita Federal. Então, ele vende todas as ações para o trust em troca de uma nota promissória no valor de 7 milhões de dólares, que é o valor de mercado das ações. E o pagamento dessa nota promissória será feito em 9 anos, com um juro anual de 1,17%. Mas esse juro não tá muito baixo não, Rafael? Eles não poderiam ser autuados pela Receita Federal, por exemplo, por fazer tipo uma simulação, uma fraude? Olha, cara, até poderia ser, mas nos Estados Unidos existe uma coisa chamada de Applicable Federal Rate, ou AFR, que serve para estabelecer uma remuneração mínima para que o empréstimo entre pai e filho não seja considerado uma simulação. E, em 2012, para prazos entre 3 e 9 anos, essa taxa foi de 1,17% ao ano. Ou seja, se o trust pagar ao CEO pelo menos 82 mil dólares por ano, não é considerado uma simulação. E se depois de passados os 9 anos o trust retornar os 7 milhões para o CEO, mais 737 mil dólares a título de juros da remuneração ali da nota promissória, os filhos poderão ficar com o restante sem pagar um centavo de imposto. O ponto, cara, é que as ações da Nvidia se valorizaram tanto, mas tanto, que o restante nesse caso são 3 bilhões de dólares em ações. Então, cara, se o CEO tivesse doado essas ações hoje para os filhos, o imposto de doação seria de 1,2 bilhão e ele pagou 0. Mentira, cara, na verdade ele pagou imposto porque o juro que ele recebeu do empréstimo que ele fez é tributável. Então, na verdade, ele pagou 232 mil dólares de imposto dos juros que ele recebeu da nota promissória. Então, temos uma economia sucessória aqui de mais de 1,2 bilhão de dólares. Por isso que eu falei que essa estratégia é como se você transformasse o imposto de herança em imposto de renda, só que muito menos de renda, né? Olha, cara, no Brasil é meio complicado de você fazer isso, porque nós não temos algo tão bem definido em lei como a AFR. O mais próximo seriam as taxas de mercado, como a Selic e a TJLP, que realmente não são tão baixas. Mas como a proposta que regulamenta o imposto de herança está chegando para mudar a forma que calculamos o ITCMD com o PLP 108, certamente veremos mais planejamento envolvendo holding offshore, tentando reduzir esse imposto através do endividamento.